Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Socorre a ti mesmo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastênia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uремia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com a relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda. Solicitamos que a aula aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, a semana passada a gente viu algumas coisas a respeito da mediunidade. E a gente viu que o atributo da faculdade reside no corpo. E quem é dono do corpo é que tem que cuidar do atributo. Mas a propriedade é do mundo espiritual. Então a gente viu que os cuidados com o corpo têm que ser prioritários. Porque se você não tiver cuidado com o seu corpo, os atributos que você vai ter no seu sistema nervoso vão ficar todos comprometidos. Então a gente analisou um pouco disso semana passada. E hoje eu queria chamar a atenção para alguns outros detalhes, sabe? Porque, embora seja o atributo nosso, embora a propriedade também seja deles, a mediunidade, ela pode ser inconsciente e pode ser facultativa. Quer dizer o seguinte: tem pessoas que têm a faculdade mediúnica, que não têm consciência nenhuma que aquilo existe nela, e que ela é usada pela espiritualidade em seus fluidos para produzir uma série imensa de fenômenos. Por exemplo, todos os fenômenos físicos que existem podem ser utilizados por pessoas que são médios e que não têm consciência da sua faculdade. Elas têm uma fonte imensa de fluido que serve para essas manifestações. E às vezes a pessoa não tem lucidez nenhuma. Tem exemplo disso no livro dos médiuns. Mas a faculdade ostensiva em si, ela pode ser facultativa. Isso quer dizer o seguinte: o médium em si, ele pode provocar o fenômeno, mas não pode exigir que quem vai produzir o fenômeno seja X, Y ou Z. Ele se coloca à altura de utilizar aquilo que está no corpo dele. Ele voluntariamente, ele abre a janela da sua faculdade para que a coisa aconteça. E isso é bonito, mas é muito perigoso. Porque nem sempre a gente vai ter espíritos bons ao nosso lado. E porque sempre a gente vai ter espíritos simpáticos ao nosso lado. Então, quando você vê um médium dizendo que tem muita facilidade de se comunicar com o mundo espiritual, é um fato, tem sim. O importante é ele saber que tipo de onda mental que ele vai estar assimilando. Porque a gente vê as pessoas numa vulgaridade danada, entende? Mas eu vou, concentro, vem, vem. Mas que tipo de onda? É espírito familiar? É espírito simpático? É espírito de grande desenvoltura espiritual? Ou são espíritos inferiores que estão usando a sua faculdade? Então, toda a faculdade, ela deve ser muito bem analisada em seu produto do que está saindo dela. E como eu estou te falando, entende? Se é um espírito simpático que está se comunicando através daquele médium, tudo que ele disser vai estar legal para o médium. É de acordo com o que ele pensa. Então para ele está ótimo. Mas será que está sendo correto o que está sendo produzido por ele? É por isso que precisa, e muito, de um terceiro para analisar
a produtividade daquela faculdade. Caso contrário, ele vai viver nessa mediocridade e vai passar a encarnação toda e não vai ter produtividade da sua faculdade. Então isso é muitíssimo delicado, porque quando o espírito de ordem superior veio, ele sempre, olha a palavra, sempre vai trazer informações elevadas que são diferentes do que o médium pensa. Sempre. Quando isso não estiver acontecendo, fica esperto. É espírito simpático que está usando a tua faculdade, tão evoluído quanto você. E se você já sabe das suas imperfeições, imagina que esses espíritos vão ter também as mesmas imperfeições. É por isso que a gente fala que se o escolho maior da faculdade mediúnica é a obsessão, eu preciso compreender como se processam esses fenômenos obsessivos. Porque a fase mais comum da obsessão, ela se dá por uma classificação que a gente chama de obsessão não odiosa, em que a entidade ela vai se vincular a você e não vem essa união através de confrontos deliberadamente da entidade querendo te prejudicar, querendo gerar conflito em você. Essas obsessões que a gente chama de não odiosas, elas acontecem pelos nossos espíritos simpáticos. Então, se você tem a sua faculdade e está recebendo só espíritos simpáticos, você está em obsessão. E aí? Você acha que a pessoa que é médium vai gostar de escutar isso? Eles não gostam de escutar, porque o orgulho fala mais alto do que a humildade. E a gente entra numa situação muito delicada, sabe? Porque eles sabem manusear as nossas imperfeições. Eles sabem como dissimular as coisas. É por isso que ele fala, isso aqui que é tão interessante, sabe? Médios despreparados, atormentados, experimentando injunções obsessivas. Ele não falou se é odioso ou não. São injunções obsessivas. Quando só o seu espírito familiar se comunica, o espírito simpático se comunica, já falei, a obsessão não odiosa. E ele vai querer se impor, porque ele não vai querer perder o hospedeiro dele. Entenda que o espírito simpático, ele vive do teu fluido. É você que alimenta ele com a simpatia que existe entre a faculdade de desenvolvimento peculiar os dois. Então, se você evolui, você se distancia dele. Ele vai ser obrigado a evoluir, ou então ele fica para trás, ele perde o hospedeiro. É por isso que a gente fala que é uma obsessão não odiosa. Ela quer que você fique estabilizado naquela situação ali. Entende? Então, quando ele fala aqui, experimentando injunções obsessivas que acontecem no nosso fato, que ele diz umas sutis e outras vigorosas. É isso aqui que a gente vai analisar hoje, o que eu estou querendo passar para vocês. Que essas injunções que ele fala sutis são dos nossos espíritos simpáticos. E essas injunções que eles falam aqui que são vigorosas são aqueles que querem praticar a obsessão odiosa. A obsessão odiosa, como a gente já estudou aqui, que vem por inveja, por vingança, por oposição ao bem e por covardia. São os 4 tipos que Kardec descreve isso no livro dos médiuns, causas da obsessão. Está lá muito bem bonitinho explicado. Quando o espírito vem de uma maneira intempestiva e vigorosa, a pessoa sabe, né? A pessoa sente.
porque a coisa o agride, o incomoda. São pensamentos que vão chegar através da mediunidade não ostensiva, mas da mediunidade intuitiva, em que ele vai sentir o dia inteiro pensamentos negativos, conflitantes, horrorosos, inconvenientes, que não pertencem a eles e que perturbam o tempo inteiro. E quando ele, por acaso, tentar desenvolver essa faculdade mediúnica, o que vai vir através dele, entenda, são espíritos que a primeira classificação que a gente pode dar para eles são espíritos mistificadores. São os pseudo-sábios, sabe? É uma coisa assustadora o que existe atualmente no planeta Terra, a quantidade de entidades pseudo-sábias, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Um dos grandes exemplos que a gente dá sobre isso é o efeito Dunning-Kruger, sabe? São pessoas que tomam conhecimento de qualquer coisa, numa superficialidade, e tomam condutas como se fossem grandes mestres, sabe? Então, de poucas coisas, acha que já sabe muitas coisas. E isso surgiu muito através da nossa amiga internet, sabe? Porque a quantidade de informação que chega e aquilo que você pode pesquisar é uma coisa assustadora, sendo que a maioria dessas coisas foge do cunho da responsabilidade e da verdade. São coisas que existem, pessoas totalmente superficiais, que umas vão levando as outras, e o que abunda na Terra hoje em dia é isso. Então, o que vai acontecer, através dessas injunções que vão perturbar o médium, quando ele sentar para trabalhar na faculdade mediúnica dele, acredita, vão ser entidades mistificadoras. Eu não estou falando que é o médium que vai mistificar, porque existe a mistificação do médium e existe a mistificação da entidade. Mistificação do médium é quando o médium inventa a coisa, né? É ruim isso aí, mas a gente dá para perceber muito bem. Agora, a mistificação da entidade, você tem que ter um pouco de bom senso para poder analisar sempre, sabe? Porque é interessante. Ele, como quer ocupar o tempo todo a casa mental daquele que ele está obsidiando, então ele vai se comunicar com pele de cordeiro, mas com alma de lobo, em que ele vai mostrar várias faces de uma coisa que ele não tem, e fica muito fácil, porque quando você catuca ele para aprofundar naquilo que ele está querendo esboçar, como ele não tem, ele não consegue manter aquela ilusão. É por isso que quando você vai trabalhar em reunião mediúnica, você tem que estar ao lado de pessoas que gostem da doutrina, que se aprofundem na doutrina, que estudem a doutrina o tempo inteiro. Caso contrário, você vai ser levado de rodão por espíritos mistificadores. Está dando para entender muito bem isso? Porque é assim que se processa. Então, aqui estão os simpáticos. Aqui esses vigorosos que te perturbam durante o dia, quando ele vai se manifestar através da tua faculdade, ele vem com mistificação, vem mostrando várias faces de algo que ele não é. Ele assume personalidades que ele não tem, entende? E que se você começar a investigar ele de uma maneira mais aprofundada, ele se perde, porque não tem como manter, porque ele não tem para dar, sabe? Então, isso precisa muito bem ser analisado, porque se você não segue esses padrões doutrinários que Kardec nos orienta nos livros dos médiuns, você vai ficar sendo presa da espiritualidade inferior. E eu digo para vocês uma coisa, não pensa que você tendo boa intenção vai estar protegido, não, porque não vai estar. Não vai estar. Entende? O próprio Kardec, eu já falei para você, está na Revista Espírita, está lá com o nome falso São Luís, entende? Em que ele, com
toda boa intenção, e posso até dizer boa vontade, deixou determinadas pessoas participarem da reunião e que São Luís não gostou daquilo. E por não ter gostado, deixou ele ser mistificado. E Kardec, quando começou a dialogar com São Luís, percebeu que estava sendo mistificado pelas respostas que estavam sendo dadas. Com toda a vivência dentro da doutrina, ele acabou a reunião, entende? Na semana seguinte, nos dias seguintes que ele foi fazer a nova reunião, ele foi tomar a explicação de São Luís, entende? Depois que São Luís se manifestou. E ele perguntou, mas por quê? Por que fazer isso comigo? Ele ficou ferido no seu orgulho também. Entende? São Luís falou para ele, porque você foi imprudente de deixar determinadas pessoas frequentarem e aquelas pessoas não tinham quilate moral para frequentar a reunião. E você está aqui para fazer as coisas que devem ser feitas e não como você acha que deve. Está dando para entender, gente, que aquele que organiza a reunião tem que ter muita visão da coisa e tem que estudar sempre e tem que analisar sempre, tem que pesar tudo que chega através dele, porque se você der uma brechinha desse tamanho, o ensinamento vem para que você eduque seu orgulho. Você tem que humildar seu orgulho. Então tenha cuidado com isso, porque os outros têm que estar seguindo a orientação da doutrina. Se não estiverem seguindo a orientação da doutrina, que procurem outro canto para trabalhar. Mas que você não se deixe ser levado por isso. Porque eu te garanto, se você não trabalhar com profundidade nas entidades que vão estar se manifestando, você vai ser mistificado. Eu peço muito a Deus para não passar por essas situações, entende? E eu faço de tudo na minha vida, entende? Para poder ter um controle da reunião baseado sempre em cunhos doutrinários. Porque se você pisar na bola, a coisa acontece. Entende? E depois que acontece, vai ficar muito difícil você se libertar daquilo. Porque como a gente estudou esses dias atrás, na quarta-feira, entende? A psicoterapia preventiva, né? Existe a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária. A prevenção primária é essa, você tomar prudência para que não deixe que a coisa aconteça. A prevenção secundária é quando a coisa acontece e você vai ter que trabalhar para que a coisa não se aprofunde. E depois de não se aprofundar, você tentar reverter, se tiver ao teu alcance, aquela situação que se tornou doentia, sabe? Então, muita prudência com isso que ele está falando aqui, porque isso que ele está dizendo foi o que aconteceu nessa casa espírita e que terminou surgindo 3 tipos de reuniões mediúnicas. Tudo começou por causa disso. Médiuns despreparados que sofreram injunções, como ele fala aqui, né? Imposições de entidades sutis, espíritos simpáticos e vigorosas, de espíritos inferiores que têm a capacidade de desenvolver essa obsessão odiosa, entende? Não pensa que o espírito não seja pueril, sabe? Irmão, você falou assim, nessa casa espírita, mas na casa espírita do exemplo do livro, né? Nessa casa espírita que a gente está estudando. É. Ficar confuso. Aqui deixa eu ficar quieto, né? Então, mas voltando para o nosso exemplo, o que é que eu estava falando agora? Eu até me esqueci de... Não seja pueril. Não seja pueril de achar que essas entidades que têm essa obsessão odiosa vão se manifestar em você fazendo estardalhaço. Não vão. Entende? Não vão gritar, não vão espernear, não vão te xingar, não, eles não vão fazer isso. Entende? Porque fazendo isso, se torna muito evidente do que está acontecendo e você vai tomar as devidas prudências para que isso não aconteça. Entende? Eles vêm de maneira sorrateira, levando conflitos, desarmonias, para que você fique sempre na mão deles e que a coisa não seja produtiva do ponto de vista espiritual. É assim que acontece, sabe?
Então ele diz, ó, as instruções umas sutis, outras vigorosas, logo se deixaram embair, enganar pelas possibilidades fenomenais e quase sobrenaturais anunciadas, abrindo as portas às realizações deploráveis. Então, essa palavra, Kardec sempre falou, fenômeno é sempre secundário dentro da doutrina. Jamais o fenômeno vai ser superior do que o quilate moral que a doutrina nos traz. Jamais. Você pode estar fazendo muitas manifestações fenomênicas aí, está entendendo? Mas a moral tem que estar acima. Sempre acima. E o fenômeno sempre abaixo. Não queira inverter, porque os espíritos inferiores vão fazer de tudo para inverter. Porque o fenômeno machuca, como eu posso dizer, o fenômeno por si só enaltece o nosso ego, exalta nosso orgulho, enquanto a moral não, vai educar nosso ego, vai humildar nosso orgulho. Veja como a coisa muda de tonalidade de um lado para o outro. Entende? Se você valoriza a moral, você vai estar educando o ego, humildando seu orgulho. Se você valoriza o fenômeno, você vai estar estimulando o orgulho e exaltando o seu ego. Então é preciso a pessoa ter em mente que, quando ela vai trabalhar, entende? Ela precisa estar o tempo todo seguindo a orientação de Jesus, quando ele nos disse vigiar e orar, para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é melhor você entender o que Jesus falou e você se adequar a esse caminho que ele trilhou para a gente. Caso contrário, gente, a coisa vem e de uma maneira muito dissimulada vai gerando conflitos entre as pessoas, porque sempre vai ter algumas sendo encantadas e outras desencantadas. Aqueles que querem fazer a coisa certa vão encontrar muita adversidade com aqueles que vivem de superficialidade. E depois, quando todos vivem de superficialidade, aí a coisa desgringola mesmo, tá entendendo? Aí não vai ter jeito. Aí vai ser só faculdades mediúnicas que não são produtivas. Por isso que eu torno a dizer, toda reunião mediúnica tem que ser gravada, analisada, pesada, medida, ver se está tendo profundidade, ver se não está tendo atitudes de repetição, entende? Porque eles usam muito isso. As entidades pseudo-sábias, elas falam muito, mas dizem muito pouco. E falando muito, às vezes elas repetem sempre aquela mesma ideia, porque ela não tem capacidade de ter uma ideia mais aprofundada. Então são coisas repetitivas, está entendendo? E que quando você vê aquilo, você tem que chamar aquele médium e dizer, fique esperto. Fique esperto, porque o problema não é a reunião mediúnica em si, que aquilo ali vai estar sob supervisão. O problema não é aquela horinha que ele trabalhou com a espiritualidade. O problema são os momentos que ele ficou fora e que teve que participar com a sua mediunidade intuitiva a semana inteira, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, sendo manuseado por essas entidades. O que Kardec pergunta? Pode os espíritos nos influenciar? Muito mais do que imaginais. Normalmente são eles que vos dirigem. Então cada um pergunte a si mesmo: que tipo de onda mental que eu estou assimilando? Quem está me dirigindo? Será um espírito familiar? Eu não vou nem falar antes da guarda, tá? Não vou nem falar. Será um espírito familiar? Será um espírito simpático? Será um espírito inferior? É bem evidente tudo que eu já falei aqui para vocês,
para que a pessoa saiba analisar. Se ela souber, joia. Se não souber, paciência. Por quê? Porque a doutrina está aí para todo mundo. É de graça. Você não gasta nada para estudar, tá tudo, é livro de graça, casa espírita de graça, livro de graça, passe de graça, água frutificada de graça, atendimento, tudo é tudo de graça. Tem tudo. Pô, meu, se tu tem tudo, e tu não faz um esforço de tua parte para se aprofundar, pô, meu, não dá, não. Não dá. Então, é o que ele diz aqui. Esses fenômenos, tudo que muito fere os olhos, cuidado que não está tocando muito o coração, sabe? E como ele fala aqui, quase sobrenaturais anunciados, abrindo portas para realizações deploráveis. E olha que palavra forte, deplorável. Porque quando você foca nisso aqui, entende? Você esquece a qualidade moral e só vai sair coisa ruim. Só vai sair coisa equivocada. E eu te digo mais, só a pessoa que é fascinado que não vai conseguir enxergar a coisa, entende? E a pessoa só é fascinada, entende? Quando ela não pratica autoconhecimento, quando ela já se julga que ela é o que ela não, realmente não é, tá entendendo? Ela se julga numa situação que não é aquilo que ela vive, sabe? Então, foi a partir daqui que começou a surgir as complicações nessa casa mediúnica, do livro, mas tenha cuidado, senão vai ser da nossa, porque ninguém está imune a isso, tá? Tanto é que o exemplo é dado para todos, tá? E eu acho bom ter vigilância de todos os grupos mediúnicos da casa, porque senão vai acontecer, entende? Então, tenha prudência. Então vai surgir outros tipos de trabalhos mediúnicos, que vão gerar muito conflito. Então, o nosso amigo Alírio, ele faz o seguinte observação. O benfeitor não fala declaradamente qual é o método, mas quem conhece sabe os dois métodos que cabem nessa situação. Quero até aqui em parênteses, a apometria e o espiritismo sem espírito, porque são esses dois métodos. E você vai ver que ele vai dizer umas coisas e você vai entender que a espiritualidade superior é desse jeito, sabe? Se você pensa que eles vão trazer alguma coisa mastigada para você, e se eles estiverem fazendo isso, já fique esperto, porque não é espírito bom. Não é. Eles jamais vão trazer coisa mastigada. Entenda, a espiritualidade superior vai começar a comunicar conosco só através de uma coisa, entende? Eu já falei isso para você. É mediunidade intuitiva. A não ser em rara exceção que pode vir alguma outra coisa, se você for detentor de algo que justifique. Entende? Então eles vão sempre trabalhar a faculdade intuitiva. Você vai ver, ele vai falar isso aqui. Sempre. Entende? Então, ponha isso na cabeça. Entende? A doutrina está aí, entende? Eles estão aí para seguir o plano doutrinário. A gente já sabe que o espírito bom jamais vai ferir nosso livre-arbítrio, jamais vai querer nos enganar, eles vão estar sempre falando a verdade, mas o esforço de ascensão é peculiar a cada um. Então que cada um saiba muito bem analisar, vou tornar a repetir essa palavra, que tipo de onda mental você vai estar assimilando. E às vezes a gente encontra muitos médios falando que trabalham inconsciente. E a gente, isso às vezes nos deixa preocupados, sabe? Porque presta bem atenção. As comunicações psicofônicas, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz ele classifica em dois tipos que é muito interessante, né? Ele classifica como sonambulismo consciente, e a gente pode dizer o sonambulismo é sonambúlica e não sonambúlica. Atividade mediúnica sonambúlica e não sonambúlica. A não sonambúlica é aquela em que o processo entre a comunicação entre encarnado e desencarnado está passando pelo cunho da razão do médium.
Enquanto que a sonambúlica é aquela em que a relação entre o encarnado e o desencarnado, o que está comandando não é a razão, mas a afetividade do médium. Então você sempre tem consciência, ou afetiva, ou consciência cognitiva, mas você sempre tem uma consciência do que está acontecendo com você. O que é diferente é se você vai lembrar ou não vai lembrar do que aconteceu, porque isso aí não tem nada a ver com consciência ou inconsciência, isso tem a ver com memória. Não é porque eu não lembro que eu vou dizer que foi inconsciente, de jeito nenhum. Você pode ter uma comunicação consciente, até do ponto de vista cognitivo, entende? E depois ter não registrado aquilo na tua memória cognitiva. Em contrapartida, você pode ter uma comunicação com sonambulismo, entende? Em que a sua cognição não está em ação, mas a sua afetividade junto com aquela entidade é o que está comandando aquela manifestação. Mas sempre você vai ter, ou consciência cognitiva ou afetiva, de uma das duas você vai ter, sabe? Então, isso não entra em pauta, sabe? Não entra em pauta. O que a gente está querendo dizer aqui é que o corpo é seu. A faculdade é um atributo seu. É você que manda no seu corpo. Ela não pode ser concomitante, senão, né? Não tem como. Não, uma coisa é evoluir para a outra, eu acho. Nesse livro, elimina a outra. normalmente começa com sonambulismo, sem sonambulismo, uma pessoa bem consciente, né, do ponto de vista racional, e quando o médium evolui e vai lapidando essa faculdade e vai desenvolvendo qualidades morais, na fase avançada, entende? Ele já pratica mais ou menos o sonambulismo mesmo, só com a consciência afetiva da entidade. Nesse livro ele mostra, entende? Essa entidade que tem essa comunicação sonambúlica tinha mais de 30 anos de trabalho mediúnico. E para você ver a beleza da faculdade mediúnica, entende? A gente admira, porque realmente é uma beleza impressionante. Essa senhora, quando vai terminar a reunião, ela é convidada a fazer uma prece final. E na prece final, ela começa a dissertar sobre a sua prece, e André Luiz fica procurando onde é que está a entidade, que ele não sabia, não estava vendo a entidade junto à mãe, mas via um facho de luz imenso nela, né? E o Aulus fala para ele, essa senhora já aprimorou tanto a sua faculdade mediúnica, que o anjo da guarda dela sabe Deus aonde que está, em que planeta pode estar. Mas ela se vincula tão perfeitamente com ele, que ele manda a mensagem de onde está e ela consegue captar aqui. E você vê, é uma mensagem belíssima a respeito do pensamento. Então, são coisas que a gente precisa estudar, sabe? Precisa estudar para aprender, sabe? Principalmente um médium que tem essa capacidade ostensiva. Porque a finalidade nossa é extrair sempre a pureza diante das nossas impurezas, para que a gente se torne pessoas melhores, sabe? Então, a gente tem que ter isso em mente, entende? E está ao nosso alcance fazer isso, sabe? Então, quando ele fala aqui, essas realizações deploráveis, entende? São dessas duas vertentes que surgiram, e ainda tem, não pensa que isso aqui é caso passado, não, isso é caso presente. E não precisa ir muito longe, não. Eu tenho pacientes que frequentam lá no meu consultório, inclusive chega dizendo que é espírita, eu falo para ele, não, você não é espírita, você frequenta a apometria, isso não é espiritismo. Entende? E eles ficam meio incomodados, mas não quero nem saber se vai ficar incomodado ou não vai. Entende? Porque alguém tem que fazer alguma coisa também por eles. Eles também têm que cair em si. Entende? Que a apometria é uma coisa que não tem nada a ver com a doutrina. É um espírito pseudo-sábio tão embusteiro, a coisa é tão pueril, que ele usa metade da doutrina para depois contradizer a própria doutrina. Dá para você entender isso, e o cara acredita, meu. E o cara acredita. Entendeu? É por aí, porque está fascinado, meu. Quando eu perco a capacidade de ter coerência, eu estou fascinado. Então, quando você chega para uma pessoa, diz, o fato é esse, assim, assado, não, imagina.
Não adianta querer conversar com uma pessoa dessa. Como é que você quer ter uma conversa com lógica com uma pessoa que não tem a capacidade de refletir? Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Se você for conversar na sua profissão, tem muita gente fascinada em sua profissão fazendo coisas equivocadas. Entende? Se você for conversar de política, veja, nem se fala. É a coisa mais fácil do mundo para fascinação, é isso, é conversar de política hoje em dia. Então, que cada um saiba analisar a coisa como que é. Tá? Então, o que ele está falando aqui, entendeu? Sobre o método de apometria e do espiritismo sem espírito. São duas grandes vertentes, entende? Que terminaram, imagina, chegando em uma casa que era totalmente estruturada, bem fundamentada, com vários anos de trabalho. Tanto é que os fundadores da casa já haviam desencarnados e estavam lá trabalhando para ajudar. E de uma hora para outra, por deixar pessoas inconsequentes, incoerentes, imprudentes, superficialistas, que achando que a coisa é do jeito que eles acham e não seguindo a coisa como deve ser, a coisa foi se infiltrando, e olha que disparidade, a doutrina que prega o amor e a caridade acima de tudo, surgiu uma vertente que praticava atividades odiosas com irmãos nossos que eram rotulados de obsessores. E judiavam e maltratavam esses irmãos, entende? Castigando eles com crueldade. E se dizendo espírita, em que o refrão da nossa doutrina é fora da caridade não há salvação. Como é que pode ser caridade com crueldade? Imagina que, bem fundamentada, onde se estudava a coisa direito, surgiu uma outra vertente que dizia que a mediunidade não deve ser praticada do ponto de vista ostensivo. Por quê? Porque você não pode, olha o que é que eles dizem, você não pode avaliar se aquilo que está sendo dito é do médium, é da entidade, ou se é bom ou se é mal. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Então, a gente tem que ter uma vigilância contínua nisso aí. Porque a espiritualidade inferior, ela sabe como se infiltra. Ela sabe. E eu posso assegurar a vocês, toda casa, toda ela vai ter o tempo inteiro entidades inferiores querendo trabalhar para que a coisa não vá para frente. Torna a repetir o que o Divaldo falou de uma reunião de 2004, em que ele sofreu uma agressão, em que ele perdeu o controle, entende? E pediu ajuda, graças a Deus ele foi humilde, pediu ajuda, e ele falou que a espiritualidade inferior dos 4 cantos da terra se reuniram para fazer de tudo para apagar o nome de Jesus da história da humanidade. Não é que eles vão querer, não, é apagar Jesus, como se não existisse Jesus. Entende? Então, é por isso que Chico falava, entende? Aonde você estiver aqui na terra, que você abrir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai vir sempre as forças inferiores, trabalhando para que aquilo não aconteça. Se você pensa que não está acontecendo contigo, é porque já aconteceu e você nem percebeu. E aí o perigo é grande. Por isso que esse vigiar e orar tem que estar sempre em nossa mente. Por isso que você tem que sempre, mas sempre valorizar um negócio chamado de trabalho. Porque se você dá o sangue trabalhando, Deus vai estar te protegendo. Você não tem a dúvida. Agora, se você está sendo omisso, achando que a coisa vai ser do jeito que, assim, não precisa ser tão rigoroso, não. Já dançou. Quando Jesus chega para a gente e diz, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não junta espalha, ele foi rigoroso ou ele foi verdadeiro?
Agora, se você não faz a coisa do jeito que Jesus falou, o problema é seu, tá entendendo? Mas a gente tem que ser desse jeito, a gente tem que viver desse jeito, a gente tem que trabalhar desse jeito o tempo inteiro. Porque senão, você vai cair em novas vertentes de tudo que eles vão fazer para tentar você sair dos parâmetros doutrinários, entende? O Divaldo, ele fala isso de uma maneira bem patente, sabe? E o que a Joana de Angelis falava para ele, e o que Chico sempre falou nas obras dele, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. De tudo que existe na superfície da terra, de tudo, o que vai nos aproximar mais do Cristo é o Espiritismo. Então é aí que está o foco. E é aí que eles querem inibir esse foco, para que ele não cresça. Então entenda que Deus é justo, Deus é equânime, e se Ele deixa algo acontecer, é porque está ao teu alcance ir lá para resolver. Ele não vai deixar jamais algo superior a você, que quer te prejudicar, fazer isso contigo, porque se ele deixasse, ele seria um pai cruel e não um pai amoroso. Então, o que me chega na minha bagagem para que eu participe e tome conduta, eu tenho, está ao meu alcance fazer o melhor e sair vencedor. Se eu não fizer, é porque eu não quis fazer, mas jamais vai faltar a assistência de Deus e de Jesus na vida da gente. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes na morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem imputar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, espíritos familiares e trabalhadores mais sábios dessa casa, agradecemos por mais essa reunião de estudos da vossa lei, por todas as inspirações e forças que nos enviam constantemente. Teu auxílio, Pai, durante o dia, durante a nossa vida é contínuo, nos guiando, nos instruindo, nos consolando e fortalecendo. Ajuda-nos a fazer-nos dignos desse auxílio. Nos fortalece para que tenhamos a fé e a coragem de observar dentro de nós o que tem que ser alterado, então. E que tenhamos também a humildade de ir atrás do conhecimento para saber alterar isso. O teu trabalho firme e constante na renovação de nós mesmos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.